Bom dia, gente! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitinho e junto com meus colegas Vini, Carol, Elô e Manu vamos apresentar para vocês a questão palestina. Então, gente, vamos fazer uma dinâmica sobre a questão palestina. A gente vai utilizar 2 potes, um com o nome dos participantes e outro com o tema sobre a questão palestina. Então, vamos para o sorteio. Por primeiro, vamos sortear o tema. Agora vamos sortear o participante. A primeira participante sorteada foi a Carol. E nosso primeiro tema sorteado foi o contexto histórico. Então, Carol, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é ser um palestino? Ok, agora vamos para a segunda pergunta. Por que há 2 territórios palestinos? De acordo com o relatório da Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina, a Assembleia Geral, em 1947, recomendou que os árabes incluiria a área oeste da região da Galileia. Então, Vitinho, os palestinos são os árabes da região cristã e muçulmana cujas as famílias habitavam o atual território de Israel. Agora vamos sortear outro tema e outro participante. E o tema sorteado foi a Guerra Árabe-Israelense e o participante foi o Vitinho. Então, Vitinho, quando e onde ocorreu a Guerra Árabe-Israelense? Eu acredito que ocorreu depois da formação do Estado de Israel, no Oriente Médio, entre 1948 e 1949. Foi vencida pelos israelenses, que aplicaram o seu território muito além do estabelecimento em 1948. Muito bom, isso aí. Agora a gente vai para outro tema e outro participante. Primeiro, né, vamos sortear o participante. Vamos lá. Dan, 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 dan. E a participante escolhida foi Vini, mas não é o Vini ainda, porque a gente está tentando fazer por ordem, né? Vamos lá, vamos lá. Outro. Heloísa, isso aí. Tá certinho. Agora a gente vai sortear o tema, né? Vamos lá. E o tema escolhido foi a Guerra dos 6 Dias. Certinho, isso aí. E agora vamos para as perguntas. Então, vamos para a primeira pergunta. Como foi a destruição de Israel? Agora vamos para a segunda pergunta. Heloísa, o que Israel usou para expandir o seu território? Tanque usado por Israel para ocupar os territórios árabes durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Perfeito. Agora vamos para mais um sorteio, né, galera? Vambora. Vamos sortear primeiro o participante. Vamos lá. Pegar um aqui de olhos fechados. Peguei. Manu. Não. Manu é por último. Que a gente tá fazendo por ordem, né? Vamos lá, vamos lá. Vinícius. Isso aí. Vamos lá para o outro potinho agora. E o tema, né? Vamos lá. E o tema sorteado foi a Organização para a Questão Palestina. Vamos lá para as perguntas. Então, Vini, como surgiu a Organização para a Libertação Palestina? Então, Vini, o que é Hamas na questão palestina? Não. Foi fundada durante um encontro de 422 figuras nacionais palestinas em Jerusalém, em maio de 1964, depois de uma decisão anterior da Liga Árabe. Sua meta era a liberação da Palestina através de uma luta armada. Agora a terceira e última pergunta, vamos lá. O que era a Al-Fatah na questão palestina? Hamas, na questão palestina, é uma organização nacionalista que se coloca como um grupo de resistência palestina contra Israel. Então,
Al-Fatah, na questão palestina, na década de 1950, palestinos exilados fundaram o Al-Fatah. É um grupo político-militar com o objetivo de retornar os territórios palestinos e lutar contra o Estado de Israel. Então, galerinha, estamos na final aí, né, das perguntas. A gente vai sortear mais uma participante e mais um tema, que são os últimos, né, aí até chegar nessa participante e nesse tema a gente vai sorteando ali, se cair o Vitinho, se cair a Elô, mas tem que cair, né, a última que é a Manu, que sou eu, né. Então, vamos lá, galerinha. Então, Manu, qual a situação dos palestinos na atualidade? Então, a situação atual reflete a recente escalada dos ataques das forças de defesa israelenses contra territórios palestinos ocupados. Iniciamos em maio de 2021. Em resposta às revoltas contra as tentativas de desocupação e deslocamento forçado de famílias palestinas que moram no bairro ocupado de Sheikh Jarrah, em Jerusalém. Então, gente, como a gente já sabia que o professor Fábio ia pedir pra gente falar o que a gente entendeu sobre a questão palestina, então lá vai. E agora a terceira e última pergunta, né? Vamos lá. Então, Manu, o que determina a Palestina? Então, o que determina são que os palestinos lutam pela criação de seu Estado autônomo. A questão palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948. Pergunta número 2. Então, Manu, quais foram as consequências da Guerra da Palestina? Então, a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em movimentos conhecidos como Êxodo de Nakba. Bom, gente, agora eu vou fazer uma pergunta sobre o tema do pessoal aí, né? E eu quero perguntar primeiro pro Vitinho. Vitinho, o que você entendeu sobre a questão palestina? Seu tema, né, na verdade. O que você entendeu sobre ele? A pergunta é o que você entendeu sobre o seu tema da questão palestina. Então, professor, eu vou dizer o que eu entendi sobre a guerra árabe-israelense. Eu entendi que os árabes palestinos faziam uma estratégia da Liga Árabe, também conhecida como Acordo de Armístico, e a estratégia falhou, e isso tudo ajudou para que os israelenses vencessem a guerra, expandindo seu território. Manu, eu posso te fazer uma pergunta? E também, os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina, terra dos filisteus, é uma região considerada histórica, tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus. Esses últimos ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, pessoal, isso aí, que é considerada por eles como uma área sagrada, a Terra Prometida. Com isso, no entanto, os judeus foram expulsos dessa área, primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, o que constitui um episódio histórico conhecido como a diáspora judaica. Com isso, após vários outros desdobramentos históricos, os árabes e mais precisamente os palestinos mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. Apesar disso, o domínio local foi exercido pelo Império Turco-Otomano. Então, Heloísa, o que você entendeu sobre o seu tema da questão palestina? Bom, pessoal, eu entendi que atualmente muitas questões dificultam a concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os israelenses detêm controle sobre recursos naturais e até sobre a água e não parecem estar dispostos a ceder essa posse aos árabes. Eu entendi que a Guerra dos 6 Dias foi um conflito que envolveu Israel e os países árabes. Tinham o objetivo de destruir o Estado de Israel, com o motivo de disputa sobre a posse do território palestino. A guerra se resultou em muitas mortes e o vencedor foi Israel. Carol, o que você entendeu sobre o seu tema da questão palestina? Eu entendi que os povos palestinos são constituídos por uma
etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São miscigenamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina é uma região considerada histórica tanto pelos próprios palestinos quanto os judeus. Esses últimos ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, que é considerada por eles uma área sagrada, que no caso é a Terra Prometida. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação podcast sobre a questão palestina e agradecemos a atenção até aqui. Tchau!